mais presidentes de direita ou de esquerda o Brasil teve? Escuta isso aqui. Será mesmo que o Brasil tá do jeito que tá por causa da esquerda? Vamos ver quem governou o país até hoje? Vamos começar pela República Velha, que foi de 1889 até 1930, com Floriano Peixoto, de direita, Campos Salles, de direita, Rodrigues Alves, de direita, Afonso Pena, de direita. As coisas são um pouco mais complexas do que isso. Vamos lembrar da nossa história. Em 1889, a monarquia sofreu um golpe e desde então deu-se início à nossa república. Os nossos republicanos, como Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Benjamin Constant, dentre outros, eram profundamente influenciados pela Revolução Americana, pela Revolução Francesa, pelo liberalismo e pelo positivismo, principalmente. O que é ser um positivista? Bem, o positivismo é uma filosofia que nasce de Auguste Comte, um pensador francês que afirmava que a história humana estava num constante progresso, que haviam 3 fases evolutivas. O primeiro desses estados era o estado teológico, em que os seres humanos explicavam a realidade com base nas suas crenças. O segundo estado era o estado metafísico, em que as explicações eram abstratas e ainda não perfeitamente completas. E por fim, o estado mais evoluído é o estado positivo, onde haverá o predomínio da ciência empírica, da ciência positiva. E portanto, a conduta da sociedade e dos indivíduos vai ser fundamentada na ciência positiva. Além disso, Comte propõe uma reforma social e uma superação da religião, ele mesmo concebendo a chamada religião da humanidade, que vai ser pautada no altruísmo e na rejeição das divindades. Portanto, a gente pode resumir o positivismo como uma ideologia materialista, antirrevolucionária, anti-eclesiástica e anti-monárquica. E aí eu peço para que você faça um exercício. Para um socialista revolucionário, o positivismo era de direita ou de esquerda? Exatamente, de direita. Mas para um monarquista católico, o positivismo era de direita ou de esquerda? Exatamente, de esquerda. E a mesma lógica pode ser aplicada aos republicanos brasileiros. Pense em Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que eram militares extremamente rígidos e positivistas. Comparados a figuras como o Brizola ou mesmo Lula, eles eram de direita ou de esquerda? Exatamente, de direita. Mas comparados à monarquia católica de Dom Pedro II, eram de direita ou de esquerda? De esquerda. Justamente porque essas definições, elas às vezes são muito simplistas, principalmente quando a gente usa elas de maneira equivocadas. Além do que a relação entre direita e esquerda é muito mais complexa do que essa dicotomia boba. Vou te dar outro exemplo. O conservadorismo é uma filosofia de origem britânica, muito influenciada pelo ceticismo de David Hume. E um dos grandes representantes do conservadorismo moderno é Edmund Burke, que foi um grande crítico da Revolução Francesa. Só que veja, Edmund Burke, ele era do partido Whig, que era o partido de esquerda, e oposição aos Tories, que era o partido conservador da época. Ou seja, o conservadorismo nasceu de um membro de um partido de esquerda. Portanto, a realidade ela não pode ser simplesmente definida em termos aleatórios, dicotômicos e simplistas. E as coisas elas devem ser analisadas em seu próprio conteúdo e julgadas conforme as suas qualidades ou defeitos. Meu nome é Gabriel Manfredi, eu sou historiador, professor de filosofia e pesquisador. E se você quiser mais conteúdos como esse, eu sugiro que você me siga.